E agora, é claro, é hora de falar do resultado das eleições deste ano. Hoje estamos com o nosso comentarista, o Miguel Daúde, aqui nos estúdios, para nos ajudar a entender melhor esse cenário. E além dele, teremos também a avaliação de especialistas e toda a repercussão desse segundo turno para governador. A primeira vez na história, um presidente da República não é reeleito no Brasil. A eleição presidencial foi decidida em um segundo turno apertado entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL. De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em 2023, Lula volta ao posto presidencial com 60,3 milhões de votos, ou seja, 50,9% do total, enquanto Bolsonaro recebeu 58,2 milhões de votos, número que representa 49,1% do total de votos válidos. A confirmação da vitória foi anunciada pelo TSE 3 horas e 40 minutos após o início da contagem dos votos. Minutos após o resultado, o candidato vencedor fez um pronunciamento por meio das redes sociais. Estou aqui para governar esse país numa situação muito difícil, mas eu tenho fé em Deus que, com a ajuda do povo, nós vamos encontrar uma saída para que esse país volte a viver democraticamente, harmonicamente, e a gente possa, inclusive, restabelecer a paz entre as famílias, entre os divergentes, para que a gente possa construir o mundo que nós precisamos e o Brasil. Em todo o país, segundo os dados divulgados pelo TSE, 3.871 urnas precisaram ser substituídas, o que equivale a 0,72% do total. Apenas uma sessão, cujo local ainda não foi divulgado, teve votação manual. No total, cerca de 124,2 milhões de brasileiros compareceram às urnas. O número de votos válidos foi de 118.552.353. Foram registrados 1.769.678 votos brancos, cerca de 1,43% do total, e 3.930.765 votos nulos, cerca de 3,16% do total. A abstenção chegou a 20,9%, a menor da história. Além da menor abstenção, houve uma diminuição dos votos em brancos e nulos. Isso significa dizer que tivemos 75,86% do eleitorado efetivamente escolhendo um dos dois candidatos a presidente da República. O maior percentual de votos, eu repito, da história republicana desde a redemocratização do Brasil. O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a concluir a apuração. As sessões da capital federal foram totalizadas cerca de 1h30 após o início da contagem. No DF, Bolsonaro venceu Lula com uma diferença de 312 mil votos. No total, Jair Messias Bolsonaro venceu em 14 estados. Já o petista venceu em 13 unidades da federação. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, concedeu 2 entrevistas coletivas de imprensa neste domingo. De acordo com o ministro, o Brasil teve uma eleição com poucas ocorrências, muito pacífica e segura, o que atesta, mais uma vez, segundo ele, a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Essa etapa importantíssima das eleições de 2022, ela se encerra com a vitória da democracia, com a vitória da sociedade, com a vitória dos eleitores que compareceram e, novamente eu repito, não existe país no mundo, nem as menores democracias, mas muito menos uma democracia com 156 milhões de eleitores, com mais de 124 milhões de eleitores comparecendo para votar, nenhum país do mundo que exatamente ou aproximadamente 3h30, 3h40 depois do término das eleições, proclama o resultado com absoluta segurança, eficiência
e competência. Vamos ampliar esse tema com um especialista em relações governamentais e comércio internacional e CEO da consultoria BMJ, o Wagner Parente. Boa tarde, Wagner. Obrigado pela sua presença aqui no Mercado e Companhia. Na sua avaliação, o que foi decisivo, né, para a vitória do candidato Lula, agora presidente, nessa eleição que teve o resultado mais apertado da história? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Bom, do ponto de vista objetivo, os votos do Nordeste, do eleitorado feminino e a atuação do presidente na pandemia parecem ter sido o que determinou essa eleição. De fato, a rejeição do presidente dentro do público feminino não foi alguma coisa superada durante a campanha eleitoral. A campanha direcionada aos eleitores de mais, somente os que se localizam no Nordeste, que habitam no Nordeste, não conseguiram também essas medidas diminuir a sua rejeição. E, ao mesmo tempo, um tema que foi bastante explorado pelo ex-presidente Lula durante a campanha, que parece ter tido eco, foi, de fato, o combate à pandemia durante o ano passado, parte do ano passado e o ano retrasado. Então, tudo isso leva a crer que o presidente Lula deve começar um governo no ano que vem com bastante dificuldade, né, para se consolidar com uma relação tranquila com o Congresso Nacional, já que começa com um número bastante diminuto de apoiadores. A gente está falando de 125 deputados que de parte para um governo e somente 15 senadores. Então, um número bastante reduzido para colocar pautas que eles prometeram durante a campanha eleitoral, por exemplo, a aprovação de uma reforma tributária nos primeiros 6 meses. Bastante improvável que isso aconteça tão rapidamente, Claudio. Esse é um tema importante que você coloca. Eu fiz até uma colinha aqui para ajudar, né? Na Câmara, por exemplo, o PT, entre eleitos deputados petistas e aliados, tem 122 parlamentares. Para aprovar qualquer PEC, precisaria de mais 186. No caso da aprovação de uma PL, mais 135. No caso do Senado, são 9 senadores mais 3 aliados, são 12. Para aprovar uma PEC, precisaria de mais 37 e uma PL mais 29. Como é que... A gente sabe que o Lula ele tem muita capacidade de articulação, né? Ao longo de todos os seus 2 mandatos foi assim. Você acha que ele consegue reverter isso para poder governar? Né? Porque não adianta ele querer se o parlamento não corroborar com as decisões que ele quiser implantar. O que você acha? Eu acredito que a possibilidade ou não de fazer uma base firme no Congresso Nacional vai depender muito do que vai acontecer com o orçamento secreto nos próximos meses desse ano. O ano não acabou ainda, muita gente esquece disso, mas a gente ainda tem a lei orçamentária que vai ser votada esse ano, que vai reger o próximo governo, né? O próximo ano, o primeiro ano do governo Lula. E dentro dessa discussão existe a possibilidade de que o orçamento do secreto, né, as emendas do relator, elas sejam consideradas obrigatórias, impositivas. Caso isso aconteça, é muito provável que o parlamento tenha uma força tão grande que o presidente Lula fique com bastante dificuldade para ter força de barganha para negociar o apoio na sua base aliada. Então, isso que você mencionou, né, aprovar uma proposta de emenda à Constituição, são 308 deputados, né, o número que você trouxe. Na nossa conta, a base de saída dele é de 125, não 122, mas é bastante próximo ao número que você trouxe. De qualquer forma, falta bastante deputado para que você alcance esse quórum de proposta de emenda constitucional para aprovação. E a mesma coisa o projeto de lei que você menciona também, são 224, né, a maioria simples, e aí, de fato, também ainda falta, né, você considerando 125, 122 deputados, você ainda vai ter que trazer pelo menos parte dos que se declaram independentes. Na nossa conta, são 195 deputados independentes, então você vai ter que atrair esses deputados que são do MDB, que são do PSB, enfim, esses deputados que podem ser volúveis ali a algum tipo de negociação. Tá? Perfeito, perfeito. Wagner, eu queria te aproveitar no próximo bloco. Você toparia ficar com a gente para poder participar do próximo bloco ainda?
Claro, à disposição. Então tá bom. Então daqui a pouco a gente volta contigo. Deixa eu retomar aqui para falar que em coletiva de imprensa em São Paulo, Lula falou sobre seus compromissos como presidente eleito, entre eles o combate à fome, diálogo com países desenvolvidos e desmatamento. Confira alguns trechos. Combate à fome. Nosso compromisso mais urgente é acabar com a fome outra vez. Não podemos aceitar como normal que milhões de homens, mulheres e crianças neste país não tenham o que comer ou que consumam menos calorias e proteínas do que o necessário. Se somos o terceiro maior produtor mundial de alimentos e o primeiro de proteína animal, se temos tecnologia e uma imensidão de terras agricultáveis, se somos capazes de exportar para o mundo inteiro, temos o dever de garantir que todo brasileiro possa tomar café de manhã, almoçar e jantar todos os dias. Política internacional. Nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a Unasul, a CELAC e os BRICS. Floresta Amazônica. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia.